Tá bom. Seu computador. O Alan deixou de falar uma coisa importante. Seja bem-vinda. O Alan deixou de falar uma coisa importante aqui. É que a gente tem mais um outro detalhe de vida em comum. É que nós dois não somos muito bem encadernados e casamos com mulheres muito bonitas, cada um, né, respectivamente. Pessoal, graças a Deus que a gente é de direita, que aí a gente pode discordar sem ter problema nenhum de discordar. Eu vou divergir do Nilson aqui e do Alan. Eu não vejo isso aqui como embrionário, não. Isso aqui é um passo gigantesco que a gente está dando. Por Brasília, pelo Distrito Federal, pelo Brasil. A expressão que o professor Olavo usava e que o Evandro falou aqui, de cérebro em cérebro, isso é uma verdade. Ninguém muda uma cultura com grandes eventos. Ninguém. Aliás, tem algumas pessoas que estão comigo que no começo eles achavam que eu era maluco. Alguns continuam achando, mas já tem uns que acreditam quando eu digo que é melhor uma reunião pequena do que uma reunião grande. Uma reunião grande normalmente é completamente ineficaz, inefetiva. As pessoas nem prestam atenção no que você está dizendo. Eu posso passar de 20 minutos? Tá tranquilo? Tá todo mundo com tempo? Se tiver fome, você vai ali atrás e come. Tem pão, tem salgado, tem café, tem refrigerante. Eu, no seu lugar, não iria no refrigerante. É veneno. Mas você é livre. Bom, conservadorismo. O conservadorismo não é uma ideologia, gente. É um estilo de vida. Não é sobre política, é sobre cultura. A política representa a cultura de um tempo. É meio preocupante, né? A política representa a cultura de um tempo. Nós não perdemos no cenário político. Nós não perdemos no cenário político. Durante 30 anos só teve esquerda no Brasil porque nós perdemos na cultura. E o que nós estamos retomando hoje é cultura. A nossa briga por liberdade hoje, não está ali, eu achei que já está. É porque a minha palavra é sobre liberdade. Cara, é porque nós perdemos na cultura. Nós entregamos o pensamento, nós entregamos a forma de pensar, nós entregamos isso, não nos preocupamos com isso. De modo que as nossas escolas e as nossas universidades passaram a ser movimentos militantes, políticos. Fomos nós que entregamos para eles, nós é que não nos demos conta da importância que tem ocupar os espaços, como o Evandro bem falou aqui. A gente esqueceu que DCE é importante. DCE é mais importante do que deputado. A gente tem aqui hoje o presidente do DCE do CEUB, o Rafael. Eu queria que você ficasse de pé, Rafael, e eu queria que nós todos aplaudíssemos o Rafael aqui. Você é muito bem-vindo, vocês são muito bem-vindos. Vocês são mais importantes do que vocês imaginam. É verdade. Porque um DCE reflete a forma de pensar de uma universidade. Que lindo, gente. Quando alguém de direita vence uma eleição de DCE, significa que a universidade está sendo limpa no seu pensamento. Eu me formei na faculdade onde ele preside o DCE. Eu me formei em Direito no CEUB em 2008. Parece que foi ontem. Mas já passou um tempinho. Infelizmente, a vida passa rápido, Edson.
se você pegar minha monografia para ler, você vai ver Karl Marx do início até o final dela. Está travestido de Gramsci e da escola de Frankfurt. Mas o pensamento revolucionário está todo ali. Porque eu era uma esponja a absorver conhecimento de professores desde o Jardim 1. E eu absorvi. E quando eu completei a minha faculdade, eu escrevi o que eu tinha absorvido. Tema da monografia: princípio de proibição de retrocesso social. Princípio institucional. Mudou, meu amigo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. O sistema, ele está tão permeado, ele está tão preenchido pelo pensamento dominante esquerdista, estava, agora a gente está limpando, que nas minhas conclusões, por uma questão matemática, eu dizia que o princípio era inexequível, por uma questão muito simples: a economia às vezes está bem, às vezes está mal. Quando a economia está mal, a arrecadação cai. Quando a arrecadação cai, o Estado não tem como pagar pelos direitos sociais a que ele se comprometeu. Você precisa ter margem para flexibilizar. Simples desse jeito. A minha então orientadora saiu riscando a minha conclusão: isso não, isso não, isso não, isso não. Eu falei: ué, mas a conclusão é minha ou é da senhora? É cérebro a cérebro. Nós não vamos mudar o que nós estamos vivendo na esfera política e judicial do Brasil enquanto a nossa cultura não tiver sido transformada. Nós não vamos vencer a batalha pela liberdade enquanto a gente estiver lendo os livros errados. Conservadorismo não é sobre religião. A maioria dos conservadores tem o seu fundamento de fé cristão. Mas isso não é necessário que seja assim. Por que vocês acham que demonizaram o Olavo de Carvalho? Por que vocês acham que ele foi satirizado, chamado de guru, disso, daquilo outro? Porque a obra dele liberta pensamento. A batalha que se trava é pelo pensamento das pessoas. Ah, mas eu assisti os vídeos dele no YouTube, ele falava muito palavrão. Se todo problema do mundo fosse que alguém fala palavrão, o mundo seria lindo. O mundo ia ser maravilhoso. E a gente não ia ter voltado até 2002 para reeleger o ser humano que hoje ocupa a cadeira da presidência da República. Será que é um ano? Porque Bolsonaro falava palavrão, né? Quase que eu falei aqui, pastor. Só não vou falar em homenagem à sua igreja, seu altar. Então, tem que ler Olavo de Carvalho, tem que ler Bastiat, tem que ler Hayek, tem que ler Mises, tem que ler outras fontes de pensamento que o sistema não disponibiliza para você. O sistema quer que você beba só de uma fonte de conhecimento e nem te diz que tem outra fonte de conhecimento. De maneira que, se não for pelo instinto, se não fosse pelo instinto, você nem seria capaz de defender o que você defende na maioria das vezes. É instintivo saber que numa batalha entre a polícia e o bandido, o lado da polícia é o lado do bem. É instinto. Mas as pessoas não têm fundamento teórico para defender isso. E quando essa doutrinação ideológica se pulveriza dessa maneira e o banditismo parece que é o correto, tem muita gente que fica até em dúvida.
trocou tiro lá, bandido e polícia. Não morreu nenhum policial e, lamentavelmente, morreu algum bandido. As pessoas ficam pensando assim: o que será que a polícia fez de errado? Rapaz, a polícia saiu de casa para defender você, sua família, para te dar segurança, pelo amor de Deus. Mas é o pensamento. As ideias da liberdade, elas encontram tanta dificuldade hoje, porque nós nos recusamos a entrar na batalha do pensamento. Durante muito tempo nós tivemos preguiça. Preguiça não só de expor as nossas ideias, mas preguiça de fundamentar as nossas ideias. Durante muito tempo, e aqui vai uma crítica a nós de direita, a gente ficou, e ainda permanece às vezes, no WhatsApp, nas redes sociais, só compartilhando o vídeo. Pode fazer isso é importante. Vai ler. Porque na hora de debater, você precisa ter fundamento. Porque para desfazer as falácias que são postas diante de nós, é necessário que você tenha fundamento teórico. E daqui eu continuo, eu ia dizer o começo, mas depois de falar isso tudo, não pode ser o começo agora, não pode. Então, a civilização ocidental, senhores, ela tem fundamento no direito canônico, na filosofia grega, que é a busca pela verdade, e na cultura judaico-cristã. Esse é o tripé fundamental da civilização ocidental. Beleza? Beleza. Por conta deste tripé, nós acreditamos que todo ser humano, ao nascer, ele é dotado de direitos inalienáveis que nascem junto com ele: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Estas são verdades, que estes direitos acompanham no ser humano, é uma verdade autoevidente. A liberdade está nesse pacote, como você viu. De onde deriva isso? De onde isso vem? Filosofia grega, direito canônico, cultura judaico-cristã. Por que o estilo de vida conservador muitas vezes se confunde com o estilo de vida religioso? Por causa da cultura judaico-cristã. Preste atenção, não estou falando de fé, eu estou falando de cultura. Às vezes parece que é uma profissão de fé, é uma cultura. É uma cultura. É uma cultura que passa de geração em geração. E as gerações subsequentes respeitam o que as gerações anteriores construíram, porque sem elas e sem a construção delas, nós não estaríamos aqui hoje. E disso tudo que foi construído, o que nós queremos preservar e o que nós precisamos aprimorar, aonde nós precisamos evoluir, mudar, e o que nós queremos que se mantenha como está, quais tradições nós queremos abraçar, o que de novo nós queremos fazer. Esse conceito de permanência e de perenidade e de construção, e de que um degrau leva a outro degrau, de modo que a geração dos meus pais é o piso da minha geração, e eu, a minha geração, sou o piso da geração dos meus filhos, e se eu retiro o piso não tem mais nada e você não consegue construir. É isso aqui tudo que é conservadorismo. Dentre esses milhares de anos que nos trouxeram até aqui, há direitos que se sobrepõem a outros direitos. Um dos principais, a liberdade. Um ser humano não tem direito de retirar
ou restringir a liberdade de outro ser humano, a menos que este outro ser humano tenha cometido crime. Aí o Estado vai fazer isso. Presta atenção, é muito importante isso. O poder legislativo nasce como defesa do cidadão em relação ao Estado absolutista. O poder legislativo nasce, portanto, para defender as liberdades do indivíduo em face do absolutismo estatal. Olha o quão importante é eleger os representantes que nós elegemos, os nossos parlamentares, e olha o quão importante é a figura do poder legislativo. Se nós não podemos retirar a liberdade uns dos outros, é porque esse é um preceito muito valioso para o nosso modo de vida. Ele é tão valioso que a nossa Constituição diz que alguém só pode ser encarcerado, só pode ter a sua liberdade retirada depois de ter sido condenado, depois de ter contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Tem uma discussão se na segunda instância é suficiente, se não é. O texto constitucional diz que é transitado em julgado. A liberdade é um valor tão precioso para nós, que no processo penal todo cidadão tem direito a contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Ele só pode ter a sua liberdade retirada de si depois de ter exposto as suas razões e ver limitado o poder coercitivo estatal contra ele no processo. Esse é um valor que nos toca a todos, pelo menos a todos que somos de direita, conservadores. E esse é um valor, não só a liberdade física, mas as outras liberdades, que está sendo reiteradamente atacado no Brasil. Reiteradamente atacado no Brasil. Hoje, no Brasil, a liberdade de pensamento está fragilizada. A liberdade religiosa está fragilizada. Eu vou dar um exemplo. Tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal um projeto de lei que busca limitar o que pastores e padres podem dizer em relação à sexualidade das pessoas. A liberdade religiosa está ou não está ameaçada? Sim. E presta atenção, isso é muito importante que a gente diga. Ninguém está nem aí para a forma como as pessoas fazem sexo. Posso falar de um jeito bem sutil? Vou falar não porque está ouvindo. Não, vou falar assim. Eu estou cagando para a forma como você transa. Não me interessa saber. Isso é a sua privacidade. O que você faz ou deixa de fazer na sua vida sexual não interessa para mim. E não deveria interessar a uns da forma como o outro transa. Dane-se. Agora, a fé cristã é pautada na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a frequentar a igreja católica, evangélica, qualquer uma. Ninguém é obrigado. A partir do momento que a pessoa decidiu abraçar aquela fé, ela tem um livro que embasa a fé dela. Quando um padre fala na igreja, ele está falando do livro da fé. É doutrinário, tem liberdade religiosa. E o Brasil é um país majoritariamente católico. Depois vem a religião evangélica, depois vem os espíritas e assim sucessivamente. Não é o Estado que vai dizer o que um sacerdote vai dizer, gente.
Não é o Estado que permite aos sacerdotes de determinada religião dizer isso ou aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa liberdade é muito importante, não importa a sua religião. A liberdade da outra religião é importante. Eu fiz uma escolha de vida em relação à minha fé, mas eu nunca vou me levantar para dizer que esta ou aquela religião não deveria existir. Vai lá quem quer. É liberdade. Eu nunca vou dizer o que o sacerdote dessa ou daquela religião deve dizer ou não. Isso é problema dele. Acredita quem quer. Acredita quem quer. Bota fé. A nossa liberdade de falar está sendo restringida, de dizer o que pensa. Hoje, as pessoas são praticamente obrigadas a concordar com um determinado pensamento. A nossa liberdade está sendo restringida pelo poder público. Recentemente, um ministro de Estado brasileiro falou assim: o tempo da liberdade de expressão absoluta no Brasil acabou. O que ele está dizendo é que eu e você não podemos mais falar tudo o que pensamos. E eu pergunto para você: quem é o Estado para definir o que você pode e o que você não pode falar? Quem é o Estado? Não interessa qual é o governo da vez. Não interessa qual é o governo da vez. Quem o Estado pensa que é para dizer o que nós podemos dizer e o que nós não podemos dizer? Eu posso discordar de cada palavra que você diz, eu posso discordar de cada um dos pensamentos que você expõe. Eu tenho o dever moral de defender o seu direito de expor o que você acredita. É um dever de cada cidadão. Eu que discorde e que mostre, que seja capaz de mostrar que as minhas ideias são melhores que as suas. Obrigado. E deixa eu te falar, quem quer cercear o seu direito de falar é porque sabe que as suas ideias são melhores que as dele. Exatamente. E que as suas ideias, se expostas, convencerão mais do que as dele. Verdade. E é por isso que as ideias de direita não param de crescer no Brasil. Porque todo mundo quer liberdade, todo mundo quer vida, todo mundo quer propriedade privada. É o que nós queremos, é o que funciona, é o que funcionou ao longo da história. Nós queremos liberdade para empreender. O conservador acredita que o Estado tem que ser pequeno e o indivíduo grande. O conservador acredita que o Estado tem que interferir pouco para que as pessoas possam, por meio da livre iniciativa, prosperar e enriquecer. Enriquecer a si mesmas, as suas famílias, as suas cidades e a nação. Eles não conseguem conviver com isso. Eles não conseguem conviver com essa ideia. Eu tenho dificuldade de entender, mas há pessoas que acreditam de maneira tão inocente quanto verdadeira que uma mente iluminada ou um conjunto de mentes iluminados ali no ministério é capaz de reger toda a economia. Eles não entendem que a economia é a livre interação entre homens e mulheres, trocando serviços e produtos entre si, e que não é o Estado que vai determinar o que você quer ou o que você deixa de querer ter. Uma sociedade livre é uma sociedade em que quem determina o que abre e o que fecha no mercado é o consumidor. De modo que a empresa que produz o All Star deve estar muito bem, porque hoje 2 de 4 pessoas que subiram aqui estavam calçando.
A Vânia e o Evandro. O Hadley, tem um monte de gente de Hadley da década de 1980, voltou à moda porque a sociedade, os indivíduos decidiram comprar Hadley. E eles têm liberdade de decidir qual loja abre e qual loja fecha, isso é liberdade. O conservador sempre vai defender isso. O conservador nunca vai defender que o Estado é quem vai dizer o que você vai comprar e o que você vai vender. Nunca, nunca, nunca. Então nós queremos liberdade. Nós queremos as ideias da liberdade. É preciso compreendê-las. Eu gostaria de recomendar algumas leituras para vocês. E aqui eu estou encerrando. Vou falar o nome de alguns livros. Se você puder anotar e comprar e ler. Ler. Anotar, comprar e ler. Não adianta você só comprar e não ler. O que se vê e o que não se vê. De Bastiat. Bastiat é com T mudo no final. Bastiat. O que se vê e o que não se vê. 2. O 2 é interessante, é de Bastiat também. A Lei. No livro A Lei, Bastiat fala sobre o sistema de expoliação legal. Um dia eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo assim: imposto é roubo. Já ouviu? Imposto é roubo. Eu já ouvi muito isso. Vê lá o sistema de expoliação legal de Bastiat. Mais um livro, O Caminho da Servidão. Já leu? O Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão. Mais um livro, A Revolta de Atlas. O Caminho da Servidão é de Hayek. 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 A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas é de Ayn Rand. R-A-N-D. Esse é pequenininho, 1245 páginas. Mas é um romance muito legal. Se você não se divertir, alguém devolve seu dinheiro, eu não. As 6 lições de Mises. Mises, M-I-S-E-E. As 6 lições de Mises. E toda a obra do professor Olavo de Carvalho. Faça um favor a si mesmo, leia. Faça um favor à sua família, leia. Faça um favor